Simeão disse: a oração de uma congregação sobe ao Todo-Poderoso. Por isso que é a questão do estudo ter 10 alunos, tá vendo? Tem uma árvore sefirótica. E ele é coroado com ela, porque inclui muitas sombras e direções. Por isso é feita uma coroa para ser colocada na cabeça do justo, do vivo dos mundos, enquanto a oração de um indivíduo não é multifacetada, veja, não tem várias pessoas e apresenta apenas uma nuance e, portanto, não é completa e aceitável como a oração de uma congregação. E aí nós temos a ideia do Minyan, de 10 pessoas rezando continuamente, não é? Junto a esse corpo, e aí essas rezas elas vão subindo de uma forma muito mais ampla do que uma pessoa só rezando. Continua aqui o texto falando que Jacó era multifacetado. E por isso Deus quis a sua oração. E por isso está escrito. Então, Jacó ficou muito apavorado e infeliz. E o Rabi Judá citou aqui o versículo: bem-aventurado o homem que sempre teme, mas aquele que endurece o seu coração cairá no mal. Veja, você andar sempre com temor e tremor para não fazer coisas erradas, fará com que você sempre, não endureça o seu coração, e que isso significa que você não cairá no mal. Isso é o Provérbios, lá no 28:3, 28:14. Feliz é o povo de Israel, em que o santo bendito seja ele, encontra prazer, e a quem ele deu a Torá da verdade, para que através dela possa merecer a vida eterna. Olha que coisa incrível. O povo de Israel, a gente já viu que é Israel, todo aquele que é direto, não é, ao eterno. Então, todo ser humano, qualquer um que está aqui em Israel, aqui no nosso mundo pode ser Israel, e aqui também pode ser o Egito, dependendo da configuração desse mundo. Então, feliz é o povo de Israel, ou seja, esse povo que estuda essa Torá, em que um santo bendito seja ele, encontra prazer, e a quem ele deu a Torá. Então, todo aquele que ele deu a Torá e consiga avançar nesses níveis de entendimento da Torá, e a Torá da verdade, para que através de quem? Da Torá, ele possa merecer a vida eterna. Então isso significa que não existe outro caminho a não ser através da Torá e do Zohar. Pois diz aqui: pois aquele que trabalha na Torá é dotado do céu. O que é o céu? O céu é a presença divina. Ele é dotado do céu e da doação, do amor, com a melhor vida, e é trazido para a vida do mundo vindouro. Tá vendo? Então, ele é coroado com a melhor vida, ou seja, uma vida espiritualizada, e ele é trazido, então, para a vida do mundo vindouro, por Olam Rabá. Por que ele é trazido? Por causa da Torá e do estudo da Torá. Como está escrito: pois esta é a sua vida e a duração dos seus dias. Qual é a duração da vida dele? A Torá. E a duração dos seus dias são todos para a Torá. Também é por isso que prolongarás os teus dias. Isso é Devarim 32:47, o que implica vida neste mundo e no mundo vindouro. Ou seja, o Ari, por exemplo, ele morreu com 37 anos, mas a vida dele já estava garantida. O próprio Daniel tem essa palavra das fontes divinas sobre ele. Daniel, a sua garantia do mundo futuro já está definida. Só cabe agora você descansar, e depois desse descanso é que vai vir ali sobre você essa questão que o Olam Rabá já é definido para você. Muito bem. Aqui então, como está escrito: pois é a sua vida e a duração dos seus dias, também é por isso prolongará os teus dias, ou seja, no Olam Rabá.
o que implica neste mundo e no mundo vindouro. O Rabi Eliezer disse: quem trabalha na Torá por mérito dela não morrerá pelo controle do instigador do mal, que é a serpente e o anjo da morte. Olha, é preciso colocar essas ideias. Quem trabalha na Torá por mérito dela, da Torá, não morrerá pelo controle do instigador do mal, que é a serpente. Ou seja, você cria em você uma resiliência a tudo que a Torá diz sobre a questão da recepção. Você está em doação, você está trabalhando pelo mérito da Torá e está ensinando as pessoas a Torá. Por que você está ensinando isso? Porque você deseja retificar uma dessas pessoas e porque você se empenhou com tudo nesses teus dias para ensinar essa Torá. Por ele se apegar firmemente à árvore da vida, a árvore da vida é a Torá, por essa razão os corpos dos justos que trabalham na Torá, ou seja, justo é aquele que trabalha na Torá, ou trabalharam na Torá, permanecem incontaminados após a morte, uma vez que o espírito da pureza não pode pairar sobre eles. Então veja, todo aquele que é um justo de Torá, ele morre, então não acontece com o que acontece com a maioria das pessoas. Eles são enterrados em 24 horas, mas por isso é que se vai nos túmulos dos tzadikim, porque esses corpos são tão cheios de Torá que nenhuma força impura conseguiu tirar eles daquele nível. O serpente não conseguiu fazer com que isso acontecesse. Então, como então se explica que Jacó, que era a árvore da vida, temia Esaú, e certamente não poderia prevalecer contra ele? É uma pergunta. Ele também não tinha promessa, e eis que estou contigo, isso é o Bereshit, lá no 28:15. Não teve ele também proteção da escola do exército de santos anjos, ou seja, lá do Beit Midrash, no qual se diz: e os anjos de Deus te encontraram, conforme descrito em Bereshit 32:2. Mas a razão do seu medo era que ele não queria confiar no milagre. Ou seja, nós não devemos confiar em um milagre, tá vendo? Isso não é possível para nós, pois não se considerava digno de um milagre fosse realizado em seu benefício. Veja, ele se considerava alguém indigno, quer dizer, ele tinha uma certa humildade, mesmo ele sendo Jacob. A causa de sua autodesconfiança foi que ele não prestou o serviço filial ao pai e à mãe. Quem é o pai e a mãe? Aqui nesse caso é o Tzahak e a sua mãe, não é? Que é a Rivka. E nesse caso, essas duas sefirotes estão dentro de um nível de Gevurah. Como se deveria, e mesmo assim São Biná e Rorimá daquele nível. Como deveria, porque não se dedicou à Torá e além disso se casou com duas irmãs, o que é altamente proibido dentro da Torá, o casamento com duas irmãs ou com duas mulheres também. Muito bem. Mas na verdade o homem deve sempre ter medo e orar ao Todo-Poderoso, como se diz. Feliz o homem que sempre teme. Então veja, aqui feliz é o homem que sempre teme porque ele não vai cometer esses erros. Qual foi o erro de Jacó? Ele não cuidou do seu pai durante o período que ele esteve longe, mas o Esaú cuidou. E nem cuidou da sua mãe no período que ele esteve longe. Então, de certa forma, ele não tem esse mérito. Além disso, ele casou com duas irmãs. E aí a gente tem uma grande complicação aqui, né? Porque a gente não pode casar com duas irmãs. E aí como fica essa questão aqui das duas torotes? Não é? A gente sabe que quando a gente tem uma... Já viu isso em outra aula, vamos repetir aqui rapidinho, só para a gente fazer uma construção básica aqui dessa situação, onde a gente tem aqui a questão das duas irmãs. Então, vamos lá. Leia, ela é formada, deixa eu lembrar aqui, Leia ela é formada de um lâmede, ela também tem uma letra Re, né? Então Leia, ela tem uma gematria pequena, de 38, né? 38, e a Rahel, ela já tem uma gematria maior. Então, a gente deve perceber
que isso tudo tem um significado muito profundo na Torá, e a gente vai tentar ver isso, não é? Para aqueles que... Leia tem gematria 36, ela é formada, então a gente tem aqui o nome Leia com... E aqui nós temos uma gematria muito bem. Essa gematria ela vai nos dar 30, vamos colocar aqui os numerozinhos, para as pessoas também já vão compreendendo como funciona. 30 do Lamed, e depois a gente vai ter 1 do Aleph e 5 da letra R. O total aqui vai ser exatamente 36. Esse é o nome de Leia. Leia tem um nome 36. E a gente sabe que 3 mais 6 é 9. Então também tem uma configuração dentro dessa questão. Aqui nós temos 2 meses, né? Um mês de Elul e um mês de Nissan, e uma letra mãe designada aqui no meio. Então, agora a gente tem que ter o nome Rahel, né? O nome Rahel, que é a irmã. Então, Rahel, ela já vai ter uma gematria maior, e aí isso significa que ela vai ter, vamos lá, um reish, um het, um lamed, Rahel, que vai dar 238. Muito bem. Então, no nome, nesses dois nomes, existe um grande sentido. Vamos fazer também aqui a questão dos números, a gematria. É lógico que a gente está fazendo uma gematria muito básica aqui, não estamos indo muito fundo, mas é uma forma também de gematria muito especial. Vamos ver, já 30 aqui do Lamed, o rete, ou reixe, perdão, aqui tem valor de 200, e nós temos o Re, que vale 8. Então esse Rete, que vale 8, não Re, o Rete, que vale 8, e o Lamed, que vale 30. Então vamos construir aqui uma fórmula de como isso tudo funciona, né? Vamos aqui, 30 mais 6, mais 6, mais 6 e mais 5. Não, está errado aqui, é 30 mais 1, perdão. 30 mais 1 mais 5. A gente então vai ter aqui que a Leia ela vale 36, né? Esse 36 é o valor da Leia. Já a Rahel, ela vai ter um valor exatamente de 200, sempre no alfabeto hebraico é da direita para a esquerda, 200 mais 8 mais 30. Então a gente tem aqui que é igual a 238. Muito bem. Vejam, essas são as duas formas. Nós sabemos que o Jacó tinha duas tendas de estudo, não é? E vamos entender agora como que isso funcionava dentro da Torá. Dentro desses estudos, a gente pensa que não, mas existe uma grande implicação espiritual. Para chegar no nível de um cabalista é complexo e deve-se ter uma resiliência. Por quê? Você vai enfrentar todos esses personagens que tem dentro da Torá e que são reais. Veja, então ele estava aqui, eu tenho a letra Re, a primeira letra Re. Aqui no mundo superior eu tenho uma segunda letra Re. Eu tenho então uma letra Vav que vai atravessar esses mundos.
e que vai unificar, é um conector. Esse conector ele existe justamente com a grande importância dentro da Torá, que ele vai conectar toda a Torá. O Vav ele conecta toda a Torá e toda a explicação espiritual da Torá. Veja, então esse Vav ele é o grande responsável por unir essas duas irmãs. Então isso significa que existe uma proibição de unificação de irmãs. Não se deve se interagir com essas duas irmãs. Muito bem, preste atenção. O Jacó viu a Rahel, que estava em Malhut, que era muito linda, muito bela, e ele se apaixonou por essa esposa. Mas o Lavan falou para ele, não é? O Lavan, quem era o Lavan? Vamos ver aqui, olha. O Lavan falou para ele, olha, no nosso país não é feito assim. Você não vai casar com a mais nova antes das mais velhas. Quem era a mais nova? A mais nova era a Rahel. Então veja, ele falou, não, você não pode. Quem falou isso para ele? O Lavan. Se você pegar o nome Lavan e você separar aqui, ó, você tem 32 caminhos de Torá. A primeira letra da Torá, não é? Tá aqui a Beit, e depois você tem a última letra, que é o Lamed, e você tem a letra Nun. O que é a letra Nun? A letra Nun é o portal 50, que é Biná. Tá vendo? Então, e a gente tem uma grande conotação aqui, porque o próprio Vav, ele parece muito com a letra Nun, mas parece bastante mesmo, a ponto de ser capaz de você confundir essas duas letras quando você não tem uma habilidade de reconhecê-las. Vejam, são muito parecidas. Então veja, é lógico que a conotação aqui da letra Nun é diferente, a gente só está fazendo aqui um espelhamento para que possamos entender. Se eu tenho então aqui 32, não é? Eu tenho que salientar que eu já tenho duas medidas da arca sagrada, o Lamed que é 30 e o 50 do Nun. E o Beit era a palavra que iniciou a Torá. Então, o que veio antes da construção da Torá. Muito bem. Quando isso é construído, não é? A gente tem uma palavra na Torá chamada Sinai. A palavra Sinai ela é muito discutida. A gente falou hoje de manhã da palavra santidade monte, a palavra monte. A gente viu o que é santidade. Agora a gente vai falar da palavra Sinai. Essa aula tem no nosso canal, mas para aqueles que estão chegando agora é super importante também entenderem isso, para que elas possam chegar a esse nível de conhecimento. Muito bem. Então, na palavra Sinai, nós temos aqui uma construção dentro desse sistema. Vamos colocar aqui os números para fazer de uma forma bem simples. O valor numérico de Samer e as outras letras. Samer tem esse valor de 60, enquanto o Yud tem um valor de 10. Deixa eu só aumentar aqui para vocês não ficarem vendo tudo pequenininho. Tudo bem. E aí nós temos aqui um Nun que tem também valor de 50. Aqui ele não está igual a esse Nun aqui, olha. Não está igual, ele está diferente. Porque aqui nesse caso, quando o Nun vai para o final da palavra, é o Nun Sofite. Então vamos lá, vamos botando aqui a numerologia, e o de 10, o Nun é 50. A gente também já viu que o Nun ele forma a questão do portal de Biná. E finalmente o último Yud, que também tem o valor de 10. Então eu tenho 60 mais 50 mais 10 mais 10. Vamos fazer a fórmula aqui para que vocês possam não perder essa explicação. Então vamos lá, 60 mais 50 mais 10 mais 10. Então a gente vai ter aqui 130. Muito bem. Mudou aqui porque está no teclado hebraico, às vezes acontece isso. Deixa eu mudar aqui para ficar certinho. Às vezes eu esqueço de mudar aqui, acontece isso. Vamos lá. Então vai ser 60 mais 10 mais 50
mais 10. E aí agora sim a gente está com a fórmula aqui ambientada no nosso idioma, como nós entendemos melhor. Então nós temos 130. 130 é o valor da palavra Sinai, e no Monte Sinai foi onde foi entregue a Torá. A palavra Sulam, exatamente a palavra Sulam, ela tem o mesmo peso de Sinai, porque além dela começar com a letra Samer, ela também é formada da letra Samer, Lamed e da letra Mem final. Então nós temos aqui, ó, opa, sem o vaso, Sulam. E se nós temos Sulam aqui dessa forma, a gente vai ter também outra construção, o Men aqui, e que a gente também vai ter uma gematria. Veja, tudo funciona também através de gematria. É preciso saber entender a questão dos números, das gematrias das letras, que se formam, né, em vários caminhos. Então veja, eu tenho aqui então 30 e finalmente eu tenho o 40 no final, né? Lógico que aqui também esse meio final pode ser 600. Nessa gematria aqui e na maioria das gematrias se mantém o número. Então vamos montar aqui o nosso cálculo. Vamos pegar aqui o 60 mais uma vez, mais 40, mais 30, não é? Vamos colocar 30 mais 40 e vamos apagar o resto da sentença. E vamos colocar também um sinal de igual. Isso é, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui para o português. Finalmente a gente então, vamos ver se está certo. 60, 30 mais 40, 90, não é? Mais 30 vai dar 130. Isso significa que na linguagem da Torá, tanto Sulam, que era a escada de Jacó, como Sinai tem o mesmo peso gemátrico e significa a mesma coisa. Tanto é que onde ele tem aquele sonho é exatamente ali onde vai ser construído o templo sagrado, lá em Jerusalém. Agora nós devemos prestar atenção em algo que acontece também dentro da Torá. A gente vai fazer o seguinte: vamos escrever essas letras por extenso. Primeiro, a gente vai pegar a letra Samer e vai escrever ela por extenso para a gente obter uma outra forma de gematria. Muito bem. Então a gente vai diminuir um pouco da letra para dar espaço para a gente escrever aqui. Então vamos lá. Vamos primeiro então construir a letra Samer, o nome da letra Samer, que está acima. Então a letra Samer, ela vai ser escrita pela própria letra, que tem som de S. Ela tem som de S, um Men e um Ré final. Tá vendo? Ela tem um Ré, o Ré trocou de forma aqui, então eu tenho a letra Samer. Vamos construir então com a letra Samer essa numerologia, essa nova forma de abertura. Eu estou escrevendo o nome da letra por extenso. Então nesse caso, agora eu vou ter o próprio 60, que faz parte ali da questão do valor numérico. Tenho 60. Tenho no men, que é escrito por dois mens, não é? Eu escrevi aqui por extenso. Aqui vai ser 40, eu já estou indo lá na frente, 40. E temos a letra Ré que mantém também, a letra Kaf, perdão, que mantém também o seu valor de 20. Ela não vai ser contada nesse caso como letra sofite. Eu tenho a primeira letra. Vamos construir aqui nessas letras a questão agora da sua forma de numeral, da sua gematria. Então nós temos 60 mais 40 mais 20. Então nós temos aqui agora uma construção, não é, que essa letra aqui vai valer, escrita por extenso, 120, que lembra muito a questão da idade de Moshe. Então 120 é o valor dessa letra. E Sami representa o calendário, não é, que tem 12 meses e às vezes 13. Agora a gente vai escrever essa letra aqui por extenso, que é a Lamed. Vamos colocar as letras numa cor diferente para que vocês possam ter um melhor entendimento. Veja, então,
Essa primeira letra foi escrita aqui em azul. E mais menor, não é? A gente não possa ficar com ela tão grande e nem tão pequena também. Muito bem. Então aqui a gente tem esse padrão de cor. Agora vamos escrever a letra Lamed por extenso. Vamos pegar aqui, vamos copiar. Vamos mudar a cor para não ter confusão, não é? Para que vocês possam observar de uma forma... Ops, acabou aqui tendo... Muito bem, vamos aumentar. Muito bem, então a palavra summer. E agora a gente também vai botar os números nas letras. Vamos lá, vamos escrever o nome da letra Lamed. Deixa eu só mudar aqui. Então veja, Lamed, Lamed, um próprio Lamed, um man para fazer, né, me, e o Dalet Lamed. Pronto, agora sim, agora ficou certo. E aí a gente vai ter aqui que o Lamed vale 30, o man vai valer 40 e o Dalet vai valer 4. Logo a gente vai ter que construir agora essa outra gematria, e é assim que nós devemos agir com toda a Torá, porque senão a gente pode ficar sentenciado a entender essa Torá de forma diferente. Veja, então vamos fazer o cálculo aqui e vamos fazer de uma forma que a gente possa entender essa sentença gemátrica. Então 30 mais 40 mais 4, que vai dar, bem, aí aqui o que acontece? Agora a gente tem a letra mem. A gente vai ter que escrever essa última letra, vamos manter ela em preto mesmo. E vamos mudar aqui a cor para preto, para que a gente possa ter os destaques aqui na nossa aula sobre essa questão. Muito bem, a nossa aula é sempre muito simples, mas olha como vocês podem ver as coisas acontecerem e aprender também diante dos olhos de vocês. Então a gente vai colocar aqui agora a letra mem. A gente, lógico, que vai construir com mem, que é um mem que não é o mem sofit, que é o normal, e o mem sofit. E da mesma forma nós vamos manter o valor de 40 nas duas letras. Então já escrevemos ali a letra mem e vamos manter esses valores aqui, ó, 40 de um mem e 40 do outro mem. Muito bem. E aí é lógico que 40 mais 40, vamos construir aqui a nossa fórmula, a nossa soma. Então vamos botar aqui 40 mais 40, nós temos então 80. Veja, agora o que nós devemos fazer é o seguinte, é fazer a somatória de todos esses valores. Então vamos montar aqui embaixo a somatória de todos esses valores que nós estamos construindo, para que a gente possa construir, não é? O que é o final dessa questão aqui definida por nós. Só 60 que não quer diminuir. Então veja só, 120, vamos colocar aqui, ó, 120 120, ó, 120 mais 74 mais 80, ok? Que vai dar, opa, já errei, tá vendo? Ó, 120 mais 70, o que está acontecendo? Ó, 120 mais, agora tem que ir, não é? 74 mais 80, que vai dar igual 274. Muito bem, olha que coisa bonita que nós temos aqui, 274, deixa eu botar o 2 aqui, e aí a gente tem 274, que é o valor que deu nessa somatória toda. A gente teve que fazer um exercício mental aqui, nossos sábios deixaram um caminho para nós, não é? E eles sabiam disso tudo.
Quando o Jacó foi trabalhar para o Labão, ele foi trabalhar porque ele ia trabalhar 7 anos, não é? Pela Rahel. Ele estava muito interessado na Rahel. E aí ele falou, e parece que ele trabalhou e aqueles dias eram como nada para ele. E aí diz que ele aceitou ali o Lavan, ele aceitou a proposta e ele era apaixonado por Rahel. O que que aconteceu então? Ele trabalhou os 7 anos, que foram pouco aos seus olhos, e de repente surgiu para ele outra pessoa que não era a Rahel. Era uma. Não, vamos dar uma olhada aqui como a história se desenvolve. Né? Essa história ela se desenvolve de uma forma muito interessante. Veja, o Jacó ele era apaixonado e ele tinha todo o desejo por quem? Pela Leia, não é? Ou não, pela Rahel. Ele tinha todo o desejo pela Rahel e ele tinha, olha, ele olhava para Rahel e ele via isso aqui, ó, 7 anos de trabalho, era como se ele olhasse para Rahel, ó, não era nada para ele, olha, ele ficava olhando lá e não é Leia, não, ele olhava aqui, ó, para baixo, ó, ele ficava aqui, ó, de boca aberta pela. Olha como é que ele ficava apaixonado por ela. E ele via ela assim de uma forma, os olhos soltavam. Era aquele amor incrível. Enquanto a Leia era, né, é até citado que ela era a mais odiada das esposas. E diz lá que a Leia tinha que até comprar para que o Jacó pudesse deitar com ela. Ela estava lá sempre. Opa, peraí, não era essa a imagem. Então ela estava sempre muito preocupada e até comprou na Paraxá passada mandrágoras e para ter uma noite com Jacó, onde ela conseguiu gerar 6 tribos do povo de Israel. As maiores tribos saíram de Leia. Muito bem. E ali existia uma questão de que Leia ela ficava sempre chateada, né? Ela ficava sempre assim olhando, tipo, poxa, é o amor que o Jacó tem pela minha irmã e eu não recebo esse amor. A Leia, ela tinha feito um grande sacrifício. Né? Ela tinha feito um grande sacrifício. Por quê? Ela era a alma gêmea de Esave. E olha o olhinho aqui da nossa boneca olhando essas coisas todas e perguntando, Moré, da onde saiu todas essas questões. Saíram dos nossos sábios judeus que deixaram a gente, olha, é para ficar espantado com essa história. E aí o que, que aconteceu? A Rahel, ela era Malhut, e a Leia era ela Biná. Ou seja, nós temos uma Torá escrita aqui, que quando você olha, você vê aquela história toda, olha, você agora é alguém especial, eu sou judeu agora, e eu sou escolhido, eu vou fazer parte de uma religião, eu vou agora ler a Torá literalmente. Cara, é apaixonante. Na verdade, a maioria das pessoas estão envolvidas nisso. A Leia, que estava muito debilitada, ela tinha uma questão a definir. Por quê? Ela chegou para Rahel, na verdade não foi o Lavan que enganou, foi a Rahel. Veja, ela chegou para Rahel e falou assim, Rahel, pô, não é costume aqui, imagina, você é mais nova que eu e casar primeiro, isso vai ser uma ofensa. E eu não vou casar com Saul de jeito nenhum, Deus me livre. Eu vou fazer uma campanha de reza e vou chorar até os meus cílios caírem, não vou casar. Ele vai, eu amo ele, eu sei que ele é minha alma gêmea, mas não vou porque ele vai tirar a minha alma da Torá. Então eu não vou casar. O que que a gente vai fazer? E a Rahel tinha a meditação das noites de núpcia. Ela olhou para ela, eu vou te ajudar, minha irmã, e deu para ela o tetragrama, o nome Shaddai, que ela tinha que meditar na noite de núpcia, e ela tinha combinado com Jacó fazer isso. Quando chegou lá a nossa querida Leia, ela chegou, ela estava com o rosto coberto, ela estava com aquele avental lá, ó, tá vendo? E aí o Jacó, ele estava muito apaixonado, não é? Ele ficou, poxa, essa esposa que eu tenho agora, ele nem olhou. E ela já sabia da meditação,
E ele, como é que ele ia saber que ele estava sendo enganado? Ela sabia da meditação, ela estava com o rosto coberto. O Jacó olhou e passou aquela noite toda. Quando ele acordou no outro dia e ele olhou, ele tinha ficado satisfeito à noite, mas quando ele olhou que se tirou o véu, ele foi enganado. Filha da mãe desse Lavan, cara, esse cara aprontou comigo. E foi lá reclamar com o Lavan. O Lavan virou para ele: olha, meu querido Jacó, na nossa terra não é costume casar a mais nova, não é? Antes da mais velha. Porque a mais velha é muito mais antiga, ela tem o direito a casar primeiro. Imagine se eu vou quebrar a cultura do meu povo porque você se interessou na mais nova. E aí ele trabalhou 7 anos. Aí ele falou: agora, se você quiser a Rahel, você vai trabalhar 7 anos para conseguir a Rahel. Então ele tinha que trabalhar 14 anos. Essas 7, que vai dar 77 ou 77, são os 7 níveis que vai ter dentro da alma espiritual e 7 níveis dentro da alma animal. Isso significa então que, como a Torá constrói tudo, que a Torá escrita é Rahel. Aquela Torá que todo mundo lê, fica satisfeito com as histórias e vê Deus destruindo os inimigos de Abraão, Abraão decapitando um monte de gente, matando todo mundo, e ele era servo de Deus e poderoso. Era aquelas histórias, são metáforas, não é? Que levam as pessoas, e o nosso bonequinho fica aqui olhando para tudo isso. Meu Deus, como é que eu ia imaginar isso, Moré? Então tá. Então se a gente pega e entende que essa aqui é a Torá velada, que é a Torá oral, que ninguém presta atenção, pelo contrário, quem está apaixonado pela religião, por ser um povo escolhido, nunca vai querer entender essa Torá, vai falar: não, existe aí pessoas que estão falando da Kabbalah e eles nem são judeus. Oh, mas eles nem estudaram Israel, nem são rabinos. Eles não vão ensinar a Torá, é isso aqui que a gente está ensinando. Vamos ser ricos, vamos fazer isso e aquilo. Não, isso é bobagem, mas não é. Isso aqui é uma grande... A gente está brincando, né? Hoje eu estou meio sarcástico. Então, veja só, gente, nós estamos brincando para ensinar vocês. Isso aqui tem uma seriedade muito grande. Quem está aqui nesse mundo sentenciado a essa Torá está sentenciado à morte. É o que o Zohar diz. Agora vimos que a palavra Sulam e a palavra Sinai têm o mesmo valor. Aqui abrimos essa palavra e deu o valor 274. Vamos somar o nome de Leia e Rahel. Vamos lá. O primeiro nome, ele deu exatamente 36, não foi? Aqui a gente calculou, deu 36. E vamos lá, 36 mais o nome de Rahel, 238. E vamos lá, então. E aí eu tenho 274, Baruch Hashem. Quer dizer que como que esses caras fizeram isso? O que que Moshe estava falando? Ele estava falando de duas torás, duas torotes, ou ele estava falando de duas esposas? Se é pecado aqui, não é? É misturar, casar com duas irmãs, isso significa que eu não posso casar com a Torá escrita e com a Torá oral. Ou eu escolho uma, ou eu escolho outra. Por causa disso que o Jacó foi sentenciado. E agora? Então isso significa que está escrito pela própria Torá, no nome Lavan, que são os 32 caminhos de Kabbalah, que vai levar à correção aqui em Biná, que agora Lavan se tornou um santo, um homem muito elevado e que participou do processo de Jacó para ele ser quem ele era, mas através da Torá oral, do Zohar Kadosh. E aí a gente fica muito feliz por tudo isso. Porque aqui não é só uma filosofia. Olha, nós falamos que você não deve estudar o Zohar se não for casado e não deve também mexer com essas coisas. Por quê? Porque a gente tem 3 sábios que aconteceu, que um se perdeu, o outro desistiu da fé, e aquela história toda, e as pessoas ficam assustadas. Mas na Torá e na Kabbalah fala que primeiro você casa com Zorra para não cair na dificuldade de depois ter que trocar toda essa questão interna das metáforas que são construídas como histórias reais dentro da sua alma e que vai te sentenciar ao inferno.